E aí, pessoal, dando continuidade então para nossa leitura conjunta da Bíblia, né, com esse resumo de 1 Crônicas. Aí, como bem diz o nome, é uma crônica de tudo que a gente já leu praticamente, né? Na verdade, são crônicas aí desde da Gênese, né, mais ou menos, até ali o final de 2 Samuel, vamos botar aí início de 1 Reis, né, por aí. Mas, enfim, é isso. Uma crônica, mas é a primeira aparição de Satanás aqui. E tem muito pano pra manga aí pra gente discutir com isso. Então, bora pro vídeo. Então já deixa o like aí, já comenta o que tu achou de 1 Crônicas. Ele começa sendo um livro bem genealógico, né? Então ele se torna cansativo ali no início, mas depois engrena bastante. A gente vê as mesmas histórias que a gente viu lá nos outros capítulos, narradas de maneira diferente, né, por outros autores, cara, em diferente tempo, e o que torna a Bíblia ainda mais crível, né? Então são histórias aí que realmente ecoaram por muito. Eu acho que não só nesse povo, né? Porque a gente vai ter depois o exílio babilônico, por exemplo. Então é uma coisa que foi passando muito de geração em geração, né? Então com isso a gente consegue ver um reforço daquilo que foi falado, né? Então, muito legal, gostei bastante. Deixa eu aproveitar também esse vídeo para falar que tá rolando aí uma promoção que tu assina o Clube de Literatura Clássica com o nosso cupom é Gêmeos, simplesmente Gêmeos, e tu ganha a Divina Comédia de graça. Tu ganha o livro daquele mês, pode assinar o mensal ou anual, e tu ganha a Divina Comédia de graça, tá, gente? Então vale muito a pena, usa o cupom Gêmeos lá. Acho que tem muita gente que não tá sabendo disso, né? A gente gravou um vídeo falando exclusivamente do Clube de Literatura Clássica, mas tá valendo. Se tá vendo esse vídeo aí logo que saiu, assina lá. Ou se tá vendo depois, tenta, né, assinar com esse cupom, vai que cola aí. Então é isso, bora começar. Então vamos pro capítulo 1, que apresenta uma genealogia detalhada desde Adão até os descendentes de Jacó, né, o Israel. Ele lista os filhos de Adão, os descendentes de Noé, os filhos de Noé, que repovoaram a terra após o dilúvio. A genealogia continua com os descendentes de Sem, Cã e Jafé, destacando as nações que surgiram de cada linhagem. E no capítulo 2 se concentra nas genealogias das tribos de Judá, né, Simeão e as linhagens dos filhos de Jacó. Ele detalha as famílias dessas tribos e destaca a linhagem de Davi, o futuro rei de Israel. E no capítulo 3 continua com as genealogias de Davi, destacando seus filhos e descendentes. Ele também menciona os reis de Judá que vieram da linhagem de Davi. E no capítulo 4 apresenta a genealogia da tribo de Judá, com destaque para um descendente chamado Jabés, cuja oração por bênçãos é registrada. E no capítulo 5 foca nas tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Ele detalha suas genealogias, incluindo seus líderes e guerreiros. E no capítulo 3 descreve a genealogia dos levitas, né, a tribo sacerdotal de Israel. Ele lista os descendentes de Arão, que é o irmão de Moisés, né, que se tornaram sacerdotes e serviram no templo. E o capítulo 7 continua com genealogias de várias tribos, incluindo Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés e Efraim. Ele também menciona alguns eventos significativos envolvendo essas tribos. Sim, gente, é muita genealogia. Meu Deus, ó, capítulo 8 é genealogia da tribo de Benjamim, né, incluindo Saul, o primeiro rei de Israel, e seu filho, o famoso rei Davi. E o capítulo 9 retorna ao foco nos levitas, descrevendo suas funções e responsabilidades no templo, bem como as genealogias de outras tribos que retornaram do exílio babilônico. E aqui começam as crônicas mesmo, né? A partir do capítulo 10. Capítulo 10 relata a derrota de Saul na batalha contra os filisteus e sua subsequente morte. Ele destaca a desobediência de Saul a Deus e como isso levou à sua queda e ascensão de Davi como rei de Israel. Já no capítulo 11 descreve a unificação de Israel sob o reinado de Davi. Ele começa com a história de como Davi foi ungido rei sobre Israel em Hebrom e como ele conquistou Jerusalém dos Jebuseus, tornando-a sua capital. Também lista os poderosos guerreiros que se uniram a Davi, incluindo os 3 que eram seus principais comandantes. Então é isso aí mesmo, gente. Coisa que a gente já viu em outros livros, né? Aqui vai explicar até de uma maneira diferente, mais resumida em algumas coisas, mais detalhadas em outras. Então é muito bom ler tudo com atenção, né, cara? Não dá pra passar simplesmente assim o olho, tipo, já li isso e não dá atenção. Tu dá atenção porque tem detalhes diferentes, como a gente vai ver. Eu vou destacar no capítulo 21, cara, que é
incrível, mas vamos continuar. Capítulo 12 continua com uma lista dos valentes guerreiros que se juntaram a Davi em Hebrom, vindo de todas as tribos de Israel. Descreve suas habilidades e lealdade a Davi durante seu exílio. O capítulo 13 narra a tentativa fracassada de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Embora tenha começado com boas intenções, o transporte da Arca foi realizado de maneira imprópria e resultou na morte de Uzá, né? Uzá põe a mão na Arca, acho que cai um raio nele, né? Aí o Davi fica, não, mas então tem algo errado, e ele deixa na casa de outra pessoa, enfim, a arca dá muitas bênçãos para essa pessoa dele, não, tá tudo certo. Ele traz a arca de volta para Jerusalém, né? E aí no capítulo 14, relata como Davi consolidou seu reino e como Deus o abençoou grandemente. Ele teve filhos e esposas e derrotou os filisteus em várias batalhas, mostrando que Deus estava com ele. Eu adoro as histórias de Davi, cara. Como eu falei antes e reitero aqui nesse vídeo, é meu personagem favorito da Bíblia por enquanto. Já comenta o teu aí, qual o personagem que tu mais gostou da Bíblia até então, né? Capítulo 15 continua a narrativa sobre a transferência da arca para Jerusalém, desta vez realizada com reverência e seguindo os procedimentos adequados. Davi reuniu os levitas e organizou um grande cortejo para acompanhar a arca até a cidade. E no capítulo 16 descreve a celebração que ocorreu após a arca ser colocada na tenda que Davi havia preparado em Jerusalém. O capítulo inclui o Salmo de Davi, que foi cantado durante essa ocasião, bem como a nomeação de levitas para ministrar diante da arca continuamente. Capítulo 17. Esse capítulo registra a promessa de Deus a Davi de estabelecer sua dinastia para sempre. Deus prometeu que um dos descendentes de Davi iria construir um templo para ele e que ele seria um pai para esse descendente. Capítulo 18 continua a descrever muitas vitórias de Davi em batalha, incluindo suas conquistas sobre os filisteus, moabitas, arameus e amonitas. O capítulo enfatiza como Deus concedeu a Davi sucesso em todas as suas empreitadas militares. E é bom a gente até ter uma recapitulação lá no início da parte genealógica, porque a gente vê quem que descendeu, quem são os amonitas, quem são os filisteus, quem são os moabitas, né? Tudo isso se explica, cara. Então a gente não fica tão perdido, porque realmente muita coisa acontecendo, né? Então vamos para o capítulo 19, que narra a guerra entre Davi e os amonitas, que resultou em uma série de batalhas. Davi mostrou generosidade com os amonitas, que demonstraram bondade para com ele, mas foi severo com aqueles que o desafiaram. E o capítulo 20 descreve mais algumas batalhas de Davi, incluindo uma contra os amonitas e outra contra os gigantes filisteus. Davi e seus homens obtiveram vitória nessas batalhas, demonstrando a força e o favor de Deus sobre eles. E agora a gente chega no bendito capítulo 21, que é um reconto, digamos assim, né? É uma crônica do capítulo 24, até deixei marcado aqui, do livro 2 Samuel. E tá bem fresco na minha memória, porque eu recém fiz o vídeo, né, de 2 Samuel e tal, e eu lembro de ter falado quando chegou aqui. Gente, eu fiquei muito confuso com isso. Eu vou fazer o resumo do capítulo e aí a gente volta para 2 Samuel, tá? Capítulo 21, então, de Primeiras Crônicas. Neste capítulo, Davi cede à tentação de Satanás e faz um censo de Israel, desafiando a ordem de Deus. Isso resulta em punição divina, com uma praga que assola o povo. Davi reconhece seu erro e pede perdão a Deus, e através da intervenção de um profeta chamado Gade, ele é instruído a oferecer sacrifícios para interromper a praga, incluindo um anjo que cai no céu para matar gente, né? Então, uma praga bem pesada, inclusive que o Davi escolheu, né? Porque Deus dá 3 pragas ali para escolher, mas a única que é Deus quem pune de verdade é a que ele escolhe. Ele falou, não, quem me punir vai ser tu, Deus. Que eu sei que eu errei, mas vamos voltar aqui. Então, só lendo aqui o capítulo 21, o início, né? Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. É assim que começa, tá? E daí eu, mas eu já li essa história. Daí eu voltei aqui e fala assim, agora em 2 Samuel, capítulo 24. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi, vai e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então eu peguei outras bíblias para ver se não era errado nessa, enfim. Eu tenho umas bíblias bem antigas aqui, cara. Eu vou começar com essa aqui.
Essa é uma Bíblia dos anos 50, da tradução do João Ferreira da Almeida, né? Inclusive, ela tem o autógrafo do Chico Xavier, essa Bíblia, ela é bem especial. Então, vamos lá. Aqui o capítulo 21, né? Começa da seguinte maneira: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E aí, ó, o capítulo 24 de 2 Samuel começa assim: E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai e numera a Israel e a Judá. Então, sabe, são histórias que elas foram contadas de maneira diferente, escritas de maneira diferente, né? Inclusive eu peguei nessa Bíblia aqui também, essa Bíblia luterana aqui, olha só, de 1798, e ela fala também Satã aqui, e depois ela fala, né, Rear, que é Deus, né, o Senhor. Então, realmente, eu tenho uma outra vitoriana ali de 1880 que também é da em inglês, né, fala Satan, e daí e ali fala God mesmo, né? Então é isso mesmo. Numa da história fala que foi Deus que estava irado com Israel e fez Davi cometer este pecado. E eu fiquei muito confuso lendo isso. E aqui já fala que foi Satanás. E é claro que eu recorri ao meu livro de consulta. Lembra que eu, quando eu tenho alguma dúvida assim, eu uso o Asimov's Guide to the Bible. Como são histórias, mas pode ver que eu não tinha usado mais muito ele, né? Mas enfim, o que ele fala aqui? Que Satanás, em hebraico, significa inimigo. Só que a gente vê a palavra inimigo várias vezes na Bíblia, né? Só que dessa vez está Satanás, e acho que vai aparecer de outras, né? Então que tem essa aura mística e sobrenatural, que algo levou Davi a fazer isso. Ou pode ter sido um homem também, né? Um inimigo ter falado assim, mas acho que daí estaria escrito inimigo, né? Não estaria escrito tipo Satã, Satanás, enfim. E aqui ele vai falar também que diferentes religiões também têm essa figura antagônica de Deus, né? Cara, não importa qual religião seja, sempre vai ter uma figura antagônica de Deus, vai ter o Deus ali, né? Não importa o nome que estão chamando, tem o Deus, e do outro lado tem um inimigo dele. Aqui no caso, em hebraico, o nome desse inimigo é Satanás, né? Mas pra mim é isso, sabe? Tipo, ali, como foi escrito antes, talvez eles tenham pensado, mas algo falou com Davi, então vamos botar que foi Deus, né? Ali em 2 Samuel. Vamos falar, Deus falou com Davi, Deus estava irado e falou com Davi para ele cometer esse pecado. Mas Deus não leva a cometer pecados, né? Então não faz sentido. E aí já nesse reconto, nessas crônicas, eles pegaram essa história e talvez chegaram à conclusão, ou Davi tenha falado com alguém depois, vai saber, e falaram, ó, foi Satanás quem levou Davi a fazer isso, sabe? Porque o Davi também não era de pecar, cara, ele não pecava. A única vez que ele tinha cometido um grande pecado mesmo foi aquela vez com a mulher, né? Com a mãe do Salomão, inclusive, que ela era casada, aí ele mandou o marido dela pra guerra, né? Porque ele tinha engravidado a mulher. Esse era o grande pecado dele. Ele não tinha pecado contra o povo e contra Deus diretamente, né? Então é muito doido isso. Então, pra mim, é isso. Ele cedeu a tentação de Satanás, de fazer algo errado. Assim como a gente tem em Gênesis. Claro, não fala na Gênesis que é Satanás, mas tudo indica que foi ele, né? Inclusive, leiam Paraíso Perdido, de John Milton. Uma baita de uma leitura, um poema épico que narra a história de Satã, toda aquela parte da Gênese, da cobra, enfim, da serpente mordendo a Eva, do ponto de vista de Satã, entendeu? Cara, vale muito a pena. É um texto aí, acho que de complemento muito bom, né? Claro, não faz parte da Bíblia e tal, mas ele tem uma pegada teológica muito forte, né? É uma leitura obrigatória. Então é isso, gente. O que vocês acham? E comentem aí sobre esse capítulo 21, que com certeza é o capítulo mais interessante que a gente tem aqui nesse livro, né? E vamos para o capítulo 22 agora. Davi começa a se preparar para a construção do templo, embora Deus tenha indicado que seu filho Salomão seria o responsável por essa tarefa. Ele reúne materiais abundantes e fornece instruções detalhadas para Salomão sobre a construção do templo. A gente já vê que Davi começa a organizar o templo, né? Tipo, antes, se eu não me engano, não mostrava isso, né? Ele só falava com Deus e Deus falava, não, ó, o teu filho quem vai construir.
Isso não vou delegar a ti porque tem muito sangue nas mãos, né? Tem que ser uma pessoa que traga paz para construir o templo. Então aqui vai descrever que ele começou a reunir os materiais. Se bem que antes fala, né, do acordo que ele fez para conseguir madeira. Agora não lembro se era o Davi ou Salomão, cara. Fez aquele acordo para conseguir a madeira. Enfim, vamos continuar aí. Capítulo 23 descreve como Davi organizou os levitas, né, em suas funções no templo e delegou responsabilidade entre eles. Ele também nomeou seus filhos para posições de liderança e ministério. Então, lembrando os levitas, descendentes de Levi, ali do Arão, também, que são os sacerdotes, né? Eles quem são os sacerdotes aí do povo de Israel. Tem que ser descendência de Levi, os levitas. E aí no capítulo 24 detalha a divisão dos sacerdotes em 24 grupos, cada um encarregado de servir no templo por uma semana durante o ano. Isso foi estabelecido por Davi para garantir que o serviço no templo fosse realizado de maneira ordenada e eficiente. Capítulo 25 descreve como Davi organizou os músicos e cantores para o serviço no templo. Ele nomeou líderes para dirigir louvor e designou músicos para tocar uma variedade de instrumentos. Então a gente vê a lira aqui, até prato, né? Pratos, enfim, de percussão, né? Muito show, cara. Eu adoro Davi. Essa parte da música me pega muito na Bíblia. Acho que eu vou amar os Salmos, né? Por mais que seja o maior livro da Bíblia, enfim. Tô louco aí para ler todos os Salmos. Capítulo 26 fala sobre a organização dos porteiros e tesoureiros do templo. Davi designou porteiros para vigiar as entradas do templo e tesoureiros para gerenciar os recursos dedicados ao serviço do Senhor. Capítulo 27 descreve a organização militar de Davi, incluindo seus principais comandantes e as tropas que estavam sob seu comando. Ele também nomeou líderes para supervisionar diferentes aspectos do governo e da administração do reino. Capítulo 28 Davi convoca uma assembleia de líderes de Israel e compartilha seus planos para a construção do templo com seu filho Salomão. Ele exorta Salomão a ser corajoso e diligente na realização dessa tarefa importante, encorajando-o a obedecer os mandamentos de Deus. E no capítulo 29, último capítulo, registra a generosidade de Davi e do povo de Israel na contribuição de recursos para a construção do templo. Davi oferece uma oração de agradecimento a Deus e abençoa o povo antes de sua morte. Ele passa o reino para Salomão, que é coroado como rei. O capítulo conclui com uma descrição do reinado e morte de Davi. E assim a gente termina aí o livro 1 Crônicas. Então acredito que a 2 Crônicas aí seja a continuação do resto, né? Ali um pouco pegando a morte do Davi, ali a velhice dele, Salomão, enfim, os outros reis, até o exílio babilônico, né? Então, quero ver, até porque depois voltam os livros de uns personagens que tem aí nessa... mais pro final ali do 2º Reis, por exemplo. O profeta Isaías, ele aparece, mas tem um livro todo dele, né? Não sei se é o mesmo personagem, mas me chamou a atenção ali. Enfim, tô louco pra continuar. E vocês viram que nesse vídeo eu tô bem empolgado, né? E realmente foi bom, assim, estudar isso. Tipo, sabe? Eu li ali a mesma história. Me lembrei que numa falava que era Deus que falava instigava Davi a cometer um erro, e na outra, Satanás. Então, cara, eu achei isso muito legal. Vou estudar mais sobre isso. Mas quem tiver algo a acrescentar aí sobre qualquer parte do livro, mas principalmente essa, comenta aí que vai me elucidar bastante, tá bom? E se puder, faça parte do nosso clube do livro. Nós fazemos leituras coletivas todos os meses. Todos os meses tem também sorteios de livros, de boxes de livros. A gente tem grupo para conversar lá no Telegram. Então dá uma olhada aí, gente. É um dos primeiros links da descrição. O nome de todos os apoiadores estão passando aí em forma de agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado para quem assiste esses vídeos da Bíblia. E é isso. Forte abraço. Até mais.